Caminhando com Jesus. Apresentação: Pastor Silvio Moura. Tá bom demais. Aleluia, louvado, adorado e exaltado seja o Deus verdadeiro, o Rei de Israel. A Ele nós bendizemos, a Ele nós adoramos, a Ele nós exaltamos. E assim então fazemos, porque não há outro, o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, digno de que prostrado perante Ele e unicamente perante Ele nós o adoremos, nós o exaltemos, nós bendigamos, apresentando a Ele nossas petições, também apresentando a Ele o nosso louvor, apresentando a Ele a nossa exaltação, a nossa adoração, porque Ele é a origem de tudo, Ele é a fonte de tudo, Ele é na realidade o Alfa. De igual forma, Ele é o ômega, Ele é o início e é a conclusão, é o primeiro e é o derradeiro, aquele que era, que é e que há de vir com grande poder e grande glória, é o dono, Senhor, centro do programa Caminhando com Jesus, que entra no ar mais uma vez pela minha, tua, nossa, Salvaterra FM, a nossa 87,9, a rádio da cidade, para manifestar uma palavra que é infalível. Palavra essa que não pode ser revogada, porque é um verdadeiro decreto. Tendo e sendo Ele o Deus Todo-Poderoso e a chave de Davi, sua palavra diz que a porta que Ele abre, ninguém tem poder para fechar. Mais um programa Caminhando com Jesus. Mais uma semana começando de atividades, ações proféticas, do mover das águas, de ações espirituais, de manifestações, de lutas, de batalha em alto nível. Porque não somente Ele manifesta-se em poder, como Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, ao meu e ao teu. Porque somos o povo que nele crê. E a sua palavra diz que todo aquele que se aproxima dele é importante que creia que ele existe, que ele é recompensador daquele ou daqueles que o buscam. Então, ele é Deus de resposta. Não sei como foi teu final de semana, não sei como está sendo, como foi teu dia, não sei como está a tua família, não sei onde, como, quando, o porquê de lutas, não sei a tua realidade. Mas nós não viemos aqui para tentar descobrir, nem tampouco adivinhar o que está passando por sua mente, em sua casa, a tua real situação. Porque a nossa atenção não está voltada para saber qual é a enfermidade. Nossa atenção está voltada para levar, apresentar a cura. Nossa atenção não está voltada para o problema, mas para a solução do problema. Programa Caminhando com Jesus no ar. E você que já está conosco, já estava na expectativa com teu rádio ligado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E os amados irmãos que já estão conosco aqui pela live no Facebook, no PR Silvio Moura, que é transmitido sempre de segunda a sexta, pois o programa Caminhando com Jesus entra no ar de segunda a sexta a partir das 22 horas aqui pela nossa emissora. A nossa amada pastora Belém Pimentel já está conosco aqui glorificando o nome do Senhor. Nossa amada irmã Maria Ivete, Deus abençoe sua vida, casa, família, os amados irmãos aí no 40 horas. Nossa amada irmã Mirtênis, todos quantos aí em Fortaleza, Ceará, Deus abençoe. E abençoe poderosamente. O
poder daquele que é, o que era e que há de vir, tem sempre se manifestado como a sua paz que excede todo entendimento, manifestada também aqui. Programa Caminhando com Jesus. Adiel Jerusa Vidal comenta dizendo: Deus abençoe sempre este programa abençoado. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Nosso nobre irmão Rosivaldo Alves também já está conosco. E por falar em Alves, que penso não tem nenhuma ligação familiar, mas cristã, nossa amada irmã Deusa Alves também está conosco. Deus abençoe poderosamente. Meus amados irmãos, em Salvaterra, em Soure, onde quer que você esteja, quer seja Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, quer seja Salvaterra, Soure, Cachoeira do Arari, quer seja o 40 horas. Deus abençoe poderosamente. Seja bem-vindo, porque juntos vamos nos alimentar de uma palavra que hoje está embasada em 2 Coríntios, no capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. E por falar em palavra, a leitura hoje estará por conta do nosso amado irmão Lucas, que não somente nos visitando está, mas estará também compartilhando desse momento em que o Senhor nos unifica em fé, em glória, em sua presença para nos fortalecer. E a nossa amada irmã Rosimeire Neves também já está conosco aqui, nos saudando com a paz do Senhor. Para nós é uma honraria indescritível. O tema de hoje é desânimo. Isso mesmo. O tema da mensagem de hoje é desânimo. A palavra será dita já em 2 Coríntios, no capítulo de número 4. Pensamos e entendemos que o programa Caminhando com Jesus entra no ar e passou a existir, colocado pelo próprio Rei, o grande e soberano Deus, para que a gente não fique naquela história de mimimi e de talvez e de será e de quem sabe. Porque se o mal se levanta contra a nossa vida, nós não estamos aqui para ficar no cantinho da solidão, do sofrimento e somente chorarmos. Se as lutas estão intensas, nós não estamos aqui para ficarmos só olhando para elas, tentando até de repente nos sentir coitadinhos e nos vitimizando. O programa Caminhando com Jesus está para ficar de pé, porque grande é o Senhor e digno de louvor. Porque os portais eternos levantam as cabeças, as portas se abrem para que entre o Rei da Glória. E vem a baila a pergunta: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso nas batalhas. Se esse Deus é tão forte, lança promessas sobre a tua, minha, nossas vidas, de que Ele vai, de que Ele está no controle, de que entrará com providência, de que trará resposta, de que... Por que temer? Então vamos em frente. Estão batendo forte de lá para cá? Ei, vamos bater forte também daqui para lá. Só que detalhe, bem mais forte ainda. Claro que nós não fazemos uso de nossa força, até porque nós não confiamos na força do nosso próprio braço. E também nós não usamos armas deste plano, deste mundo. As armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas. Claro que tem um calibre todo especial, 66. Bíblia Sagrada com 66 livros. Entendamos nós que quando Jesus foi tentado no deserto, o que ele usou para... foi o quê? A palavra. E sempre começava a sua narrativa dizendo:
está escrito. Se está escrito, então, sigamos. Amém? Apenas uma segunda-feira, mais um programa, mas também momentos extraordinários em que só o Senhor tem poder. Qual a tua situação? Qual o teu problema? O que você tem vivido? Como estão te afrontando? Como estão tentando contra a tua vida? O que tem te faltado? Que tamanho é o gigante? Teu Deus, o nosso Deus, Ele é o que faz, Ele é o que fará. Você crê nisso? Amém? Aquelas velhas interrupções por queda de energia, mas vamos dar seguimento. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso nobre Otacílio Menezes. Ele nos saúda aqui com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos então de leitura, porque o que fortalece, o que edifica, o que restaura, o que vivifica, o que opera, aquilo que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes é o quê? É a palavra. Não existe homem que consiga se alicerçar no mundo espiritual sem palavra, sem Bíblia, de forma alguma. É levado, impelido pelo vento. Quero louvar a Deus aqui pela vida do nosso nobre amigo e pastor José Roberto, né? Nosso nobre pastor José Roberto, sua esposa Kátia Pinheiro, aqui em Soure. Pastor José Roberto, um grande homem de Deus. Sempre estamos acompanhando o trabalho que é realizado aqui na cidade vizinha, Soure, atravessando o rio Paracauari. Homem que tem pregado a palavra, destemido, desbravando. É assim que o Espírito Santo gosta. Bendito seja Deus, adorado e exaltado seja o Rei de Israel. Já vou aqui chamar o nosso nobre irmão Lucas, que vai estar fazendo a leitura da Palavra do Eterno, aqui na segunda carta paulina aos Coríntios, no capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Irmão Lucas, muito boa noite, que saúde com a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Caminhando com Jesus. Muito obrigado, pastor. Agradeço ao pastor Silvio pelo programa, né? Eu creio que essa palavra vai chegar a muitos ouvidos, a todos os ouvidos dos ouvintes, né? E os que estão acompanhando pela nossa rede social, né? E vamos lá, a leitura. Amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. É a imagem de Deus, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós.
De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aleluia. Aleluia. Primeiro, um pedido, um aconselhamento, uma orientação, um convite. Não desanime. Não desanime. A segunda e também muito importante colocação é que são tesouros valiosíssimos postos, depositados, e a narrativa bíblica nos diz em vasos de barro. Em vasos de barro. Já falamos aqui a respeito de que o barro ele precisa passar por um processo de alta temperatura para resistir bastante coisas. Muitas das vezes o processo dolorido da alta temperatura, o problema, a situação, a dificuldade que você passa, você se encontra, não é para que você perca, para que você sofra, para que você morra, porque não existe um único viés de expurgar os teus pecados, sendo esse único viés, esse único caminho, essa única maneira, o teu sofrimento. Porque o perdão dos pecados é por intermédio do arrependimento. E a santificação é através da palavra. Quando nós conhecemos a verdade, a Bíblia vem e traz a narrativa dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, como verbo, diz: olha, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então tudo isso é importante nós entendermos que essa palavra, e com o tema hoje a respeito de desânimo, para que nós olhemos, é para que você olhe e para que você veja, e não é vergonhoso você vê que você é limitado, você vê que você tem as suas dificuldades, que você tem as suas lutas, que você tem coisas que você gostaria de fazer, que você gostaria de ter, mas que você não pode, mas que você não tem, e que você se depara muitas vezes, em muitos momentos, em totalmente tomado pelo sentimento de impotência. Mas é justamente aí que a glória de Deus ela se manifesta. Por quê? Porque a tua conquista, ainda que você quisesse que ela fosse por teu próprio único intermédio, ela nunca viria. Tudo virá por intermédio de Deus. E o homem ele se prostra, e é justamente quando ele se prostra diante desse Deus é que ele vence. É que ele vence, porque tesouros incalculáveis em vasos de barro. Tem pessoas que pensam até que são tesouros muito levados para o poder aquisitivo, mas o céu não te olha assim. O céu ele não te mede por aquilo que você possui de propriedades. O céu ele não te mede por aquilo que você tem como conquistas na tua vida, conquistas materiais. O céu ele te mede por aquilo que você é por dentro, por aquilo que você pensa, pelos sentimentos que você tem, pelos pensamentos que você tem, pelas intenções que existem no teu coração. O céu te mede assim. Mas preste atenção, eu quero chamar, e daqui a pouco vou convidar o nosso nobre irmão Lucas para
trazer posicionamentos dele a respeito de momentos difíceis, porque o tema é desânimo. Preste atenção em uma coisa: se você estiver padecendo, a tua situação é muito difícil, você não tem o que fazer. Você se encontra em uma situação onde você não pode tomar uma decisão, e tal decisão vai mudar, como em um passe de mágica, toda a tua situação. O que é importante nesse momento? O que é importante nesse momento? De repente, você até com a tua dificuldade já tem buscado ao Senhor, tem falado para o Senhor, mas também é o momento em que Deus se faz em silêncio, se apresenta ou se mantém em silêncio diante de você. O que é importante nesse momento? Queridos, eu estive falando com Deus a respeito de tais coisas no decorrer deste final de semana, a respeito das lutas, das dificuldades, das limitações e de outras tantas coisas. E o Senhor me disse que Ele precisa unicamente de uma coisa: uma decisão. A decisão, e Ele me fez ver e entender que a minha decisão, ela pode não resolver a coisa, ela pode ser, ao meu ver, ao meu olhar, algo até insignificante. Que eu tomo a decisão, mas aparentemente a coisa ela vai continuar sendo a mesma. Ou de repente até em uma regressiva, afundando mais ainda, piorando mais ainda. Mas Deus, Ele quer da minha parte, Ele quer da tua parte uma decisão, uma escolha. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Eu te digo, querido irmão e amada irmã, é você dizer para Deus o que você quer. Muitas das vezes dizer para Deus o que você quer não vai mudar as coisas de imediato, vai mudar as coisas a longo prazo. Mas o céu quer se movimentar com base ou sendo reflexo daquilo que será a tua decisão. Não, eu estou nessa situação, eu estou padecendo isso, eu estou sofrendo assim, a minha dor é essa. Eu posso dizer, eu quero morrer. Eu posso dizer, eu paro por aqui. Eu posso dizer, eu vou entregar o meu cargo na igreja. Eu posso dizer, vou dar um tempinho da igreja. Eu posso dizer, vou me afastar um pouco. Eu posso dizer, vou entregar o meu trabalho. Eu posso dizer e posso fazer escolhas relativas a isto. Essa é uma decisão. Essa é uma decisão. Quando alguém que está desanimado toma uma decisão desta forma, deste nível, ela vai ver que nada vai mudar. Porque quando alguém toma uma decisão, ela já está naquela situação ruim. Então não vai melhorar. De repente a decisão ela vai ser direcionada para Cristo, por exemplo. Dizer não, eu não tenho o que fazer, eu não posso comprar, eu não posso vender, eu não tenho nem para comer, mas eu não concordo, mas eu não aceito, mas eu não quero permanecer assim. Alguma solução tem que ter, alguma solução haverá, mas a minha escolha diante de Deus, e aí o céu, ele se move de forma compatível dentro da legalidade, de acordo com a tua decisão. Por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos o que? Vasos, né? E a palavra de Deus diz que existem os de honra, né? E os para a desonra, mas ambos, mesmo o de honra, ele é tomado e faz parte da natureza humana, tomado por fragilidade. Fragilidade. E nós somos assim, sujeitos, propensos
inclinados a essas limitações, quando nós nos encontramos totalmente desanimados. Totalmente desanimados. Mas a tua decisão, a tua escolha dizendo, eu não quero isso, pode não trazer a solução logo e a solução já. Mas a partir da tua decisão, de repente você caiu, de repente você pecou, de repente você falhou, de repente você... E você no teu coração, e você de repente até verbalizou dizendo, não, eu vou reconhecer o meu erro, eu vou reconhecer a minha falha, mas eu não vou ficar aqui caído, eu não vou ficar aqui prostrado. É aí que o céu começa a entrar em movimento e logo começa a apresentar evidências desse movimento, daquilo que Deus ele estará a fazer em teu favor. Por quê? Porque Ele não vai te obrigar, Ele não vai te coagir, Ele não vai te inibir, Ele não vai te... para que você tome, para que você tenha tal decisão. É uma questão tua. Mas a partir disso, que parece de repente não influenciar tanto, é quando Deus começa a trabalhar. Eu penso até que o nosso nobre irmão Lucas já tenha passado por alguns momentos de desânimo. Sim, com certeza, né? Na verdade, na vida a gente passa por diversas situações, né? Desde situações grandiosas, né? De momentos muito bons e maravilhosos, mas também de momentos de desânimo, né? Eu tenho uma história pessoal, um testemunho que eu quero, em resumo, né? Se tiver a oportunidade de comunicar. Não pode falar. Na verdade, minha mãe nasceu na Ilha do Marajó, né? Meus pais são da Ilha do Marajó, e eu acho que essa minha vinda aqui é justamente pós o desânimo, posso dizer assim, né? Sim. E me motivou muito, né? Ter vindo pra cá hoje, estar aqui e poder estar aqui com você, e estar junto com os ouvintes. A situação foi assim, em resumo a minha história a minha mãe sempre batalhou, saiu da Ilha do Marajó, foi para Belém, né? E lá cresceu, trabalhou, me teve, né? E aí, qual é o objetivo? A educação. Vou educar meus filhos. Então sempre ela foi nessa linha. E no momento que eu me encontrava desanimado, ela sempre estava ali me motivando, né? E aí eu consegui me formar, né? Fui numa faculdade e estava vivendo num bom momento. Faculdade, formado, emprego já pré-estabelecido. Certo. E na glória, né? Só que de repente houve uma situação. Ela foi diagnosticada no dia seguinte após minha formatura com câncer. Isso de forma me desanimou, que eu estava em uma ascensão, né? E conseguindo um bom trabalho, tendo uma boa posição profissional e financeira, mas esse lado da saúde foi o que pegou todo mundo de surpresa, né? Mas houve o desânimo naquele momento. Mas o que fortaleceu nós? E eu acho que isso que eu devo trazer nesse meu testemunho junto aos ouvintes, é buscar cada vez mais a Deus. Não é só você ficar prostrado perguntando o porquê de tal situação. Se eu estava indo tão bem, né? Eu me perguntava, eu estou indo tão bem, estava conseguindo conquistar o que muitos querem, uma formação, um bom trabalho, e de repente me acontece. Mas depois que passou tudo isso, hoje eu estou vendo aonde estou, né? Deus tem tudo preparado para nós. Basta crermos. E no momento de tristeza, há sim um momento de tristeza. Há um momento de luto, mas após esse luto, quem não é Jesus para acalmar tempestades? Pois é, sim. Né? Sim, então, Ele foi minha fortaleza, você entende? Então, isso me animou. Mas não foi só eu acreditar em Jesus. Você tem que ter o quê? A atitude. A atitude. Sim. Se você ficar somente chorando, somente ali naquela tristeza, você vai passar não só por essas provações como eu passei, como tantas outras. Mas se você tiver firmeza em buscar cada vez mais Jesus, seja no pior momento, neste pior momento, neste momento de desânimo, que Ele vem trazer você à tona. Isso, e é aqui verdade, estamos. Verdade. O senhor falando aí, eu lembrei que hoje pela manhã, bem cedo,
Eu recebi uma mensagem, uma pessoa que eu não conheço, né? Existem muitos números no nosso contato de WhatsApp de pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, e entram muitas pessoas de muitos estados que de repente até nós nunca iremos conhecer. Mas entrou uma pessoa hoje mandando uma mensagem para mim. Ontem, até já tarde da noite, entrou uma pessoa de uma outra cidade pedindo um aconselhamento, um direcionamento, e sempre tem pessoas assim que o Senhor tem direcionado para que nós, né, entreguemos uma palavra, uma mensagem. E hoje pela manhã... Aleluia. Aleluia. Hoje pela manhã entrou uma pessoa dizendo: pastor, eu sou fulana de tal, não estou bem, e a começo deu bom dia, saudou com a paz do Senhor e tudo, já senti que a coisa não estava bem. Eu perguntei, né, como estão as coisas? Pastor, eu não estou bem. A narrativa foi essa: não estou bem. E eu tenho pensado que eu vim ao mundo, eu nasci somente para sofrer. Só para sofrer. Primeiro que eu perdi o meu pai, e até hoje eu não consigo superar isso, e eu tinha somente 10 anos de idade. Meu relacionamento desandou, estou separada. Tudo que eu tenho hoje são 4 filhos, e muita dor e muito sofrimento, e eu penso que eu só vim para sofrer e que não há esperança, não há jeito. E eu lancei uma resposta interessante, que é a idade com a qual perdeu o pai foi com 10 anos. A primeira colocação que eu fiz foi que todo mundo tem perdas. Todos nós temos perdas. Eu falei para ela. Eu disse: eu perdi o meu pai e eu tinha 8 anos. Não existem muitas lembranças, muitas memórias, né? E eu disse: a senhora pelo menos teve 10 anos da sua vida com privilégio. Porque nós, como seres humanos, irmão Lucas, nós somos muito inclinados para olharmos mais para o negativo do que para o positivo da coisa, né? E eu disse: eu perdi o pai, eu tinha 8 anos. E a senhora teve a honraria, né, de ter 10 anos. E diante da minha esposa, que quando o pai dela faleceu, ela estava no ventre ainda. Ela estava no ventre. Então ela, ainda que não tivesse lembrança, mas também não teve nem o privilégio de ser carregada no colo pelo próprio pai. Então a ausência, então a carência, ela vem acompanhando a pessoa. Eu falei para ela: já perdi pai, já perdi mãe, já perdi irmão, já perdi amigos, já perdi muitas pessoas, entre aspas, né? Sobretudo, a gente coloca em xeque a questão dos que foram e dos que serão salvos, porque tais nós iremos rever, né? Nós vamos reencontrá-los. E eu falando que cada pessoa tem a sua dor, eu levei por este lado, ou para esse lado, de que todo mundo tem. Agora, a diferença está, e eu coloquei para ela finalizando, diante de tantas coisas que eu falei, foi o seguinte: já parou para pensar que se por conta de todas as perdas e perdas que todo mundo sofre, todo mundo tem, todo mundo parasse? Nós não vamos olhar, porque o que compreendemos é que toda tempestade passa, e após o passar da tempestade, se nós nos entregarmos aqui porque estamos desanimados, achando isso, achando aquilo ou aquilo outro, nossos olhos não contemplarão o brilho do sol,
após a tempestade. Exatamente. Que esse é o momento áureo, né? Que vai servir de combustível para continuar. A gente vê Deus agindo, a gente vê Deus permitindo, consentindo coisas que a princípio, a primeiro momento, nós não compreendemos. E de repente, por sermos nós até blasfemamos, reclamamos, questionamos, nos fazemos perguntas e fazemos perguntas, mesmo sabendo que nós não teremos respostas, mas mesmo assim nós insistimos. E a gente, com tudo isso, se vê olhando mais para o negativo, né? Verdade. E a gente vai compreender, ao passar a tempestade, que aquela tempestade, segundo a palavra, que diz que tudo coopera para o bem, sobretudo daquele que ama a Cristo e vive segundo o seu propósito, aquela tempestade, ela serviu para contribuir para uma ascensão. E nós estamos, né, nesse momento, e hoje eu editando alguns vídeos para postagem nas plataformas, eu conversando com a esposa, eu disse, olha, é algo muito forte que foi dito por meu intermédio, né, da parte do Senhor. E eu coloquei o vídeo, principalmente o áudio, para a esposa ouvir. E o que foi dito foi o seguinte ali no áudio. Eu ainda vou soltar esse vídeo aí nas plataformas, de repente até no status, no story, enfim. É que os momentos de alegria, irmão Lucas, eles são momentos que parecem curtos. Verdade. Né? De repente o Senhor, com a sua formação, né, foi ali para a festa, né, tudo, momento, por mais que posterior, após, né, esse momento áureo, não tivesse acontecido o diagnóstico, Exato. né? Por mais, mas logo em seguida aquela festa ela iria cessar. Exato. Como que a vida real ela chega, né? Ela chega. Então nós vemos que um momento você vai para a festa natalina, você vai para a virada de ano, você vai para um aniversário, aquela euforia, aquele passou no vestibular, é aquela euforia, mas daqui a pouco. Certo. Mas parece que a tempestade, o momento da dificuldade, da dor, vem para perpetuar, para se estabelecer, né? E parece que é um campo, é uma área, é um espaço bem maior, bem mais longo do que o momento da alegria. Só que tem um detalhe, que o momento da alegria, ele fortalece para viver o momento da alegria, mas também para passar o momento da dificuldade. Exato. Porque mesmo diante de tantas fragilidades e motivos para parar que nós temos, existe um Jesus. Exato. Que foi esse Jesus que entrou na sua vida para mostrar que dava para ser mais forte, porque às vezes a gente pensa que nós somos frágeis, mas nós somos frágeis demais, como a irmã que pensou que havia nascido somente para sofrer. Exatamente. Mas a tempestade também coopera para dizer que nós não somos tão pequenos assim. O senhor concorda com isso? Muito, e foi muito interessante porque você mostrou para ela que não era só ela que tinha perdido alguém naquele momento. E a gente acaba, em certo momento, achando que aquela situação só acontece conosco. Sim, aquele momento parece que tudo de pior, de ruim é só com a gente. A gente está dentro de uma caixa. Mas quando vem essas peças chaves, como você, que foi até ela ajudar, e muitas das vezes o próprio nosso Senhor, ele nos conduz pessoas que vêm nos auxiliar a enxergar fora dessa caixa. Sim. E essas pessoas que nos dão uma direção, a gente tem que ficar atentos para ter a atitude certa de sair dessa caixa e também lá na frente poder ajudar outras pessoas que passaram por tal mesma situação. Sim. Isso é muito interessante. Isso, porque na realidade é um curso preparatório sendo elevado como um professor que vai passar por aquele momento e que lá na frente servirá para ensinar outros que estão ainda vindo, que estão ainda começando, iniciando o momento da tempestade. Eu creio que Jesus, em muitos testemunhos, em muitas coisas que aconteceram, né, e que estão por vir, nos deixou essa mensagem. Né? Sim. Então sim. Eu acho que a gente deve seguir por aí e Ele é nosso mestre. Ele é a nossa luz. Ele vai dar a direção.
para que devemos seguir, né? Sim. Então sim. é isso que devemos buscar. E aí nós olhamos para nós mesmos e nos vemos como vasos de barro, no sentido de limitados, de frágeis, e a gente olha para a gente olha para um de vidro, para um de louça, para um de porcelana, ele quebra do mesmo jeito. A fragilidade é igual. Agora, o importante é o conteúdo. O importante é o conteúdo. Porque dentro de nós, como nós inicialmente falamos aqui, a gente vai tomar uma decisão. Digamos, dos momentos difíceis que eu particularmente já vivi, as minhas decisões e a verbalização para o céu perante Deus foi o seguinte: não vou ficar aqui, não vou ficar parado, não vou concordar, não vou aceitar. Há até uma palavra que eu quero revelar para os amados, que a Bíblia diz assim, que o profeta, ele não tem honra na sua própria terra. A Bíblia diz assim. Mas eu observo a palavra e vejo que a própria dá legalidade para muita coisa. Eu pego a palavra que diz que o profeta não tem honra na sua própria terra, em sua própria terra, mas esta mesma palavra me traz uma legalidade quando me diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então o que acontece? Eu sou de Salvaterra. Nascido, criado, passei um tempinho fora, na missão, mas original desta terra. E não deveria ter honra. Não poderia ter honra. Mas eu glorifico e louvo o nome do Senhor, porque na história dessa cidade, sobretudo no meio evangélico, os momentos de topo que essa cidade viveu, quem o Senhor colocou à frente, humanamente falando, fui eu. Você está entendendo? Estou entendendo, sim. Fui eu. Porque eu posso escolher me conformar. Ah, não, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus está me dando legalidade, porque está dizendo que tudo é possível àquele que crê. Então eu creio que eu posso produzir. E por crer que eu posso produzir, Deus, ele não vai colocar os corajosos, os audaciosos no final da fila. Ele não vai esconder os corajosos. Ele vai colocar na linha de frente. Por quê, queridos? Porque tudo é uma questão de decisão. Como vai acontecer, como se dará, como será, nós não sabemos, ainda que a nossa imaginação seja tão fértil, grandiosamente, extraordinariamente fértil, nós não conseguimos alcançar. A palavra do Eterno sobre coisas terrenas, humanas e vindouras diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus ele tem preparado. Esta palavra diz que esse Deus ele dá e faz, opera bem mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós almejamos, bem mais além. Então são coisas insondáveis, porque são grandiosas. E são tesouros verdadeiramente incalculáveis. E esses tesouros estão para serem postos e manifestos na tua vida, sobre a tua vida e na vida de outros, por teu intermédio. Só que precisa o quê? De uma decisão, como o irmão Lucas falou. Foi uma questão de fé. Mas o que move a mão de Deus é uma fé viva, que é uma fé acompanhada de obras. Exato. Né? Quando você se decide, quando você... E o que você consegue, pode fazer, é algo de repente aos teus olhos insignificante, faça mesmo assim. Faça mesmo assim. Porque um pequeno detalhe na terra de uma ação, de uma atitude, vai gerar efeito.
vai produzir ondas imensas do agir, do operar, do manifestar, do prover de Deus para com a tua vida. Então, diga não. Eu estou aqui, mas não aceito estar aqui. Estou desse jeito, mas não concordo. Então, Senhor, é isso que eu quero. Senhor, a minha decisão, a minha escolha é essa. Agora é eu entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Exatamente. Não é isso? É isso. Você concorda com isso? Concordo plenamente, porque é imensurável. Não sabemos, na verdade. Deus é tão grandioso que é maravilhas o que ele propõe logo após. O desânimo, a tristeza, né? E o seu agir é imenso. E devemos crer, porque se formos olhar as histórias, formos olhar a história de Davi, Golias, formos olhar a história de Noé, Moisés, Daniel, tantas outras histórias que a Bíblia mesmo menciona, isso nos encoraja. Sim. Então, uma das atitudes foi procurar ler essas histórias, entender essas histórias. Porque se algo maravilhoso na dificuldade moveu eles, se eu começar a crer e acreditar, algo vai acontecer comigo também. Sim. Só não sei o que virá. Basta confiar. E aí eu olho para o nosso tempo, né, para a atualidade, para o contemporâneo, e vejo que se fosse um de nós para ser lançado na cova dos leões, só de receber a notícia de que nós iríamos sermos lançados lá, a gente já morreria. Ia ser começando um desmaio após o outro. Exatamente. Mas como Daniel foi? Ele foi convicto. Porque a Bíblia diz que fé é certeza. Fé é convicção. Ele foi convicto. E até quando o rei pergunta a ele, porque o rei tinha um respeito, uma amizade, via Deus em Daniel, o Deus verdadeiro na vida de Daniel, Daniel vai e diz: olha, se o meu Deus achar que deve, ele fará. Então ele não estava temeroso. Você pode estar no quadro de desânimo. A situação real é essa. Mas a partir do momento que você se reportar, que você recorrer, que você apresentar a tua decisão, a tua escolha ao Senhor, Ele vai agir. Vai ou não vai? Vai. Ele vai agir. Amém? Amém. Meus amados irmãos, nós já chegamos ao final do programa Caminhando com Jesus de hoje. Passa muito rápido. Muito rápido. Né? Rapidinho. Chegamos ao final do programa Caminhando com Jesus de hoje. Eu quero agradecer pela participação dos amados que estão conosco pela live no Facebook. Os amados irmãos pelas ondas da nossa Salvaterra FM, a nossa 87,9, a rádio da cidade. Agradecer pela companhia, pela vinda, a presença do nosso nobre irmão Lucas. Agradeço também, muito. E a gente vai estar orando por tua vida nesse momento. Vamos colocar diante do Senhor. Qual é a tua decisão? Você tem liberdade, Deus ele pode não concordar, mas Ele vai respeitar. Você tem a liberdade de dizer, não, tá bom como está. Não, eu penso que daqui não melhora, daqui a coisa não anda, daqui a coisa não evolui. Então, Deus ele pode não concordar, mas Ele vai respeitar. Só que é importante a tua decisão, porque a tua decisão, ela estará originando, iniciando algo, quer seja do positivo ou do negativo. Mas Deus, ele com certeza quer que você escolha se apresentar e estar diante dele. Viver, acreditar que logo a tempestade vai passar. Que você esteja sedento, que você esteja faminta de ver o sol, a luz do sol brilhar, o sol da justiça brilhar. Deus honrando a tua fé. Isso Deus ele quer. De repente você não pode fazer muito, só pode tomar uma decisão. Só pode tomar uma decisão, só pode fazer uma escolha. Mas essa escolha ela é fundamental. Saiba disso. Entenda, acredite nisso. Essa escolha é fundamental. Amém? Amém. Vamos falar com Deus em oração, em nome de Jesus.
Senhor Deus querido e santo, Deus poderoso e amado, a Ti nós bendizemos, glorificamos, nós agradecemos e engrandecemos, porque Tu és Senhor, Tu és o Deus de Israel. A nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, Tu és. Tu és a origem de todas as coisas. Em Ti nós achamos a força necessária para seguirmos. O entendimento, a sabedoria, a compreensão, a temperança, tudo nós achamos em Ti. E nós entendemos hoje que podemos até mesmo nos encontrar em momentos de desânimo. Podemos nos achar em momentos tão difíceis que vamos olhar mais para a nossa fragilidade do que para as possibilidades que Tu mesmo coloca diante de nós, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo, que é quem tem nos reunido no programa Caminhando com Jesus, tem feito com que esta pessoa sintonize na Salvaterra FM, tem feito com que essa pessoa entre na live no Facebook e tenha participado. Quantas pessoas não estão sendo alcançadas por esta live, pelas ondas desta rádio, pelas plataformas de vídeos curtos, Senhor, por todas as plataformas digitais que temos colocado, muitas das vezes uma mensagem de 30 segundos, de 26 segundos, mas o Senhor Deus tem ido em direção, em busca com a Tua luz e tem achado, meu Pai, a dracma perdida, Senhor, para restauração, para que essa pessoa veja que os pensamentos negativos que rodeavam, que sondavam, que estavam em sua mioleira, Senhor, sejam pensamentos tirados e que eram pensamentos errados e que eram pensamentos longe, meu Pai amado, de uma possibilidade de vitória. E Tu vem e entra, e Tu vem e toca, e Tu vem e fala, Senhor, nessa noite, todos quantos estão conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toca nessa vida. De repente esses ossos são ossos sequíssimos, como a revelação dada em Ezequiel 37. De repente a vida esteja assim, meu Pai. Mas o Senhor pode soprar, pode mudar o quadro clínico espiritual dessa pessoa, porque Tu és Deus. Fazer porque Tu ama, fazer porque Tu tens prazer em fazer. Socorre então, mostra para essa pessoa que a sua fragilidade é na realidade a legalidade para o Teu agir, para que a glória seja totalmente Tua, porque entendemos, sabemos que o Senhor não divide a Tua glória com absolutamente ninguém. Essa pessoa vai vencer pelo Teu poder. Essa pessoa vai vencer pela Tua força. Essa pessoa vai vencer porque o Senhor que estará abrindo a porta, o Senhor que estará dando a direção, o norte, o Senhor que estará à frente, porque agora nós entregamos esta causa dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, dessa família, dessa casa em Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toma à frente a direção e mostra que tudo aquilo que o Senhor Deus tem como precioso, mesmo que o vaso ele seja de barro, o Senhor Deus preenche e está para preencher todos os espaços. Pai, muito obrigado pelo programa Caminhando com Jesus de hoje. Te peço Tua bênção sobre a vida do irmão Lucas, Senhor, que está conosco nessa noite, meu Pai. Teus sonhos, projetos, aquilo que está no seu coração, toma à frente a direção, faz com que se torne realidade para a glória e louvor do Teu nome. Te apresento esta semana de programa, o mover das águas que aqui acontecem, a paz que excede todo entendimento que aqui se manifesta. Te apresento esta obra. Te apresento, meu Pai amado, esta rádio, a vida de todos quantos aqui trabalham, Senhor. Opera as Tuas maravilhas. Nos dê uma noite de sono tranquila.
uma manhã de bênção, de vitória, para a glória e louvor do teu nome. Sobretudo, meu Pai amado, o pedido sempre mais importante é, quando voltares, Senhor, leva-nos contigo, para que onde tu estás, estejamos nós também. Que assim seja, e eu te agradeço por isso, por tudo e por sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Aleluia, bendito seja o Rei de Israel. Eu quero aqui exaltar ao Senhor pela vida da nossa amada irmã Jacira Paz Pereira. Deus abençoe tua vida, mulher. Muito obrigado por tudo, toda a sua compreensão, colaboração, sua ajuda, suas orações. Deus abençoe. Nosso nobre pastor Rodrigo Gonzaga também entra conosco aqui, dando glória a Deus e aleluia, e abençoando a todos, como comenta ele aqui dizendo: sejam todos abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Rodrigo, pastora Mônica, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que Jesus prometeu voltar para buscar o seu povo, e isso será em um piscar de olhos, e isso pode acontecer a qualquer momento. Fique certo, fique atento. É importante confessar a Cristo, porque o único nome que está acima de todos os nomes é o de Jesus, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Fique na paz de Jesus, você fica com o último louvor para a glória de Deus.